Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Constituição Federal de 1988. Artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: inciso 1º, cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Inciso 2º, proteção à maternidade, especialmente à gestante. Inciso 3º, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Inciso 4º, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Inciso 5º, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Inciso 1º. Com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Inciso 2º. Cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 2º. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Parágrafo 3º. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefícios serão devidamente atualizados, na forma da lei. Parágrafo 4º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. Parágrafo 5º. É vedada a filiação ao Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. Parágrafo 6º. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo 7º. É assegurada a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social, nos termos da lei, obedecido às seguintes condições. Inciso 1º. 65 anos de idade, se homem, e 62 anos de idade, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. Inciso 2º. 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Parágrafo 8º. O requisito de idade a que se refere o inciso 1º do parágrafo 7º será reduzido em 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar. Parágrafo 9º. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de Previdência Social, e destes entre si, observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artigos 42,
142 e 143 e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Parágrafo 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Parágrafo 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Parágrafo 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes às famílias de baixa renda. Parágrafo 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o parágrafo 12 terá valor de um salário mínimo. Parágrafo 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Parágrafo 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. Parágrafo 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Artigo 202. O regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Parágrafo 1º. A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Parágrafo 2º. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes nos termos da lei. Parágrafo 3º. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder ao do segurado. Parágrafo 4º. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. Parágrafo 5º. A lei complementar de que trata o parágrafo 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. Parágrafo 6º. Lei complementar estabelecerá
os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o parágrafo 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Seção 4. Da assistência social. Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos: inciso 1º, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Inciso 2º, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Inciso 3º, a promoção da integração ao mercado de trabalho. Inciso 4º, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Inciso 5º, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provido por sua família, conforme dispuser a lei. Inciso 6º, a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Artigo 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Inciso 1º. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como às entidades beneficentes e de assistência social. Inciso 2º. Participação da população por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: inciso 1º, despesas com pessoal e encargos sociais. Inciso 2º, serviço da dívida. Inciso 3º, qualquer outra pessoa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Capítulo 3. Da educação, da cultura e do desporto. Seção 1. Da educação. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1º. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3º. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 4º. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 5º. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Inciso 6º. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Inciso 7º. Garantia de padrão de qualidade. Inciso 8º. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Inciso 9º.
garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: inciso 1º, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Inciso 2º, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Inciso 3º, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4º, educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade. Inciso 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6º, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso 7º, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Inciso 1º, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Inciso 2º, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
Parágrafo 3º. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Parágrafo 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Parágrafo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Parágrafo 7º. O padrão mínimo de qualidade de que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, CAC, pactuado em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Artigo 212-A. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os Estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios ou pelos Estados aos respectivos municípios não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará a prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previsto no artigo 208, inciso 7º, serão fixados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Parágrafo 7º. É vedado o uso dos recursos referidos no caput e no parágrafo 5º e 6º deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Parágrafo 8º. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão definidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2º do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. Parágrafo 9º. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Artigo 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1º. A distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica,
e de valorização dos profissionais da educação, Fundeb, de natureza contábil. Inciso 2º. Os fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo serão constituídos por 20%. A linha A. Das parcelas dos estados no imposto de que trata o artigo 156-A. A linha B. Da parcela do Distrito Federal no imposto de que trata o artigo 156-A, relativa ao exercício de sua competência estadual, nos termos do artigo 56-A, parágrafo 2º e a linha C, dos recursos a que se referem os incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 155, o inciso 2º do caput do artigo 157, os incisos 2º, 3º e 4º do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1º e o inciso 2º do caput do artigo 159 desta Constituição. Inciso 3º. Os recursos referidos no inciso 2º do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no parágrafo 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A do inciso 10 do caput e no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 4º. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo. Inciso 5º. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma. A linha A. 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, VAF, nos termos do inciso 3º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. A linha B. No mínimo, 10 inteiros e 5 décimos, pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total do aluno, VAT, referido no inciso 6º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. A linha C. 2 inteiros e 5 décimos, pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Inciso 6º. O VAT será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10 do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1º e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3º do caput deste artigo. Inciso 7º. Os recursos de que trata o inciso 2º e 6º do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no parágrafo 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. Inciso 8º. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecido no artigo 212 desta Constituição suportará, no máximo, 30% da complementação da União, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso 5º do caput deste artigo. Inciso 9º. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos no inciso 2º e 4º do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. Inciso 10. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1º, 2º, 3º e 4º do caput
e no parágrafo 1º do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição, sobre: alínea A organização dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados as respectivas especialidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. Alínea B. A forma de cálculo do VAF decorrente do inciso 3º do caput deste artigo e do VAT referido no inciso 6º do caput deste artigo. Alínea C. A forma de cálculo para distribuição prevista na alínea C do inciso 5º do caput deste artigo. Alínea D. A transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. Alínea E. O conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Inciso 11. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1º do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a alínea C do inciso 5º do caput deste artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea B do inciso 5º do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital. Inciso 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério da Educação Básica Pública. Inciso 13. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referida no inciso 5º do caput deste artigo, é vedada. Inciso 14. No exercício de 2025, da complementação de que trata o inciso 5º do caput, 10% dos valores de cada uma das modalidades referidas nesse dispositivo poderão ser repassados pela União para associações de fomento à criação de matrículas em tempo integral na educação básica pública, considerados indicadores de atendimento, melhoria da qualidade e redução de desigualdades, mantida a classificação orçamentária do repasso como Fundeb, não se aplicando, para fins deste inciso, os critérios de que trata as alíneas A, B e C do inciso 5º deste artigo. Inciso 15. A partir do exercício de 2026, no mínimo de 4% dos recursos dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo serão destinados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios à criação de matrículas em tempo integral na educação básica pública, considerados indicadores de atendimento, melhoria da qualidade e redução de desigualdades, mantida a classificação orçamentária do repasse como Fundeb, não se aplicando, para fins deste inciso, os critérios de que tratam as alíneas A, B e C do inciso 5º deste artigo. Inciso 15. A partir do exercício de 2026, no mínimo 4% dos recursos dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo serão destinados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios à criação de matrículas em tempo integral na educação básica, conforme diretrizes pactuadas entre a União e demais entes da Federação, até o atingimento das metas de educação em tempo integral estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação. Parágrafo 1º.
O cálculo do VAT, referido no inciso 6º do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2º do caput deste artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades. Inciso 1º, receitas de estados, do Distrito Federal e de municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo. Inciso 2º, cotas estaduais e municipais de arrecadação do salário educação de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 desta Constituição. Inciso 3º, complementação da União transferida a estados, ao Distrito Federal e a municípios nos termos da alínea A do inciso 5º do caput deste artigo. Parágrafo 2º, além das ponderações previstas na alínea A do inciso 10 do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Parágrafo 3º. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5º do caput deste artigo, nos termos da lei. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que, inciso 1º, comprovem finalidade não lucrativa e aplique seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2º, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudos para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituição de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: inciso 1º, erradicação do analfabetismo. Inciso 2º, universalização do atendimento escolar. Inciso 3º, melhoria da qualidade do ensino. Inciso 4º, formação para o trabalho. Inciso 5º, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Inciso 6º, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Chegamos ao final de mais um áudio. Lembre-se, a repetição é a chave da memorização. Ouça sempre que puder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @Decoreba. Bons estudos e até o próximo áudio.